Olha, belo tema, viu? Parabéns para quem escolheu esse tema. O que é energia? Talvez a energia seja o conceito mais subjetivo que existe dentro de uma matéria que é considerada objetiva, como é a física. Uma vez eu estava lendo um dos livros didáticos ao qual eu trabalhei e tinha uma charge de um garotinho perguntando para o Einstein: Seu Einstein, o que é energia? Ele dizia: energia é o seguinte, tinha uns três pontinhos e ele dizia: entendeu? Porque o conceito de energia, muito bem conhecido no mundo enciclopédico, ele não define essencialmente o que significa isso que a gente chama de energia. Por quê? Porque a gente normalmente só consegue perceber a existência da energia dentro das suas manifestações. A gente sabe que tem energia quando a luz se acende, a gente sabe que tem energia quando o liquidificador funciona, a gente sabe que tem energia quando consiga aquecer a água que o leva ao fogo, a gente sabe que tem energia quando o carro está andando. A gente sabe que tem energia quando eu consigo me movimentar, quando eu consigo falar, quando eu consigo ouvir, quando eu consigo enxergar. Só que muitas vezes a gente não se dá conta que a energia está presente em todos esses fenômenos e em muitos outros, ao qual a gente observa. O fato é que talvez uma das grandes coisas que a gente precisa entender sobre a energia é: não tem como eu fazer nada, nenhum fenômeno físico acontece se a energia não estiver presente. E aquilo que eu tenho como resultado é equivalente à quantidade de energia que eu tinha no começo. Eu vou dar um exemplo para a gente poder entender. Se tiver alguém que esteja assistindo esse vídeo da área da nutrição, da fisiologia, e eu a partir de agora falar alguma coisa que estiver errada, por favor, deixa aqui no comentário a correção. Mas veja, quando você vai no nutricionista, ele normalmente pergunta para você, ele ou ela, normalmente pergunta para você como que é a sua rotina diária. Se você trabalha sentado, se você trabalha em pé, se você não trabalha, se você faz alguma atividade física, qual é a intensidade dessa atividade física, qual é a intensidade do seu trabalho, como é que você vai até o seu trabalho, se você vai de ônibus, se vai a pé, se você vai de carro, se você vai de bicicleta. Por quê? Porque quando ele analisa todas as atividades que você faz no seu dia a dia, ele tem uma noção de quantas calorias, que é uma unidade de energia, a gente gasta no nosso dia. E ele passa uma dieta, um regime, enfim, uma prescrição da quantidade e com os alimentos que vai representar a quantidade de calorias que eu vou precisar ingerir para suprir a minha necessidade. Se eu tenho a necessidade de ingerir 2.000 calorias e eu ingerir 1.500 calorias, no final do dia eu vou me sentir com fome, vou me sentir cansado, não vou me sentir bem. Ao contrário, se eu preciso consumir 2.000 calorias e acabo ingerindo 3.000, 2.500, 3.000 calorias, vai ter uma sobra de energia do meu dia. O que é que vai acontecer? Essa quantidade de energia ela vai ser acumulada pelo meu corpo em forma de gordura. Por quê? Não tem como este excesso de energia que eu acabei não consumindo, ele se dissipar ao vento como a fumaça. Ele precisa ir para algum lugar e normalmente ele aparece no nosso corpo em forma de gordura. A gente começa a entender um pouco mais sobre a energia quando a gente na escola acaba tendo contato com algumas modalidades de energia. A gente vê a energia cinética, que é a energia de um corpo que se movimenta. A gente vê a energia potencial gravitacional. A gente vê a energia potencial elástica. A gente vê a energia potencial elétrica. A gente vê o calor, que é um tipo de energia. A gente vê, por exemplo, que não tem como um carro funcionar sem que haja a transformação de calor em movimento. O tempo inteiro a energia está presente e ela está o tempo inteiro se transformando.
Aliás, quando a gente consegue identificar a energia, é exatamente no momento em que ela está sofrendo uma transformação. Eu tenho energia no meu corpo agora e vocês estão percebendo isso porque eu estou transformando parte da minha energia acumulada no meu corpo em energia sonora. Eu estou utilizando a energia que tem no meu aparelho celular, na minha câmera, em captação de luz, captação de áudio, transmissão de dados pela internet. A energia, ela representa talvez a rainha de todas as grandezas físicas, porque sem ela absolutamente nada acontece. Sem a energia, a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue falar e a gente não consegue fazer absolutamente nada. Nenhum fenômeno acontece. A definição enciclopédica diz que a energia é a capacidade de realizar trabalho. Capacidade é porque eu posso fazer ou não fazer, mas eu tenho uma tendência a fazer alguma coisa. O trabalho, no aspecto físico, é referente a algum movimento, mas quando a gente extrapola a mecânica, a gente vê que sem energia elétrica, por exemplo, eu não consigo criar luz artificial de forma mais rápida. Sem gás de cozinha, eu não consigo criar o calor para cozinhar os meus alimentos. E assim a gente vai percebendo como que a energia está presente no nosso dia a dia. Não esqueça de deixar o like, curtir, descurtir, enfim, se manifestar e comentar aqui embaixo que temas que você gostaria de ver aqui sobre a física e sobre a ciência. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.